Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, sim, eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem. Eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando as promessas em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça, luz. Misericórdia, graça e luz, alcançará de ti, misericórdia, graça e luz. Alcançará de ti, Senhor, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus. Bom dia, graça e paz. Estamos começando a nossa aula da Escola Dominical deste domingo, dia 11 de outubro, e nós louvamos a Deus pelo privilégio de ministrar essa aula até você. Vamos orar ao Senhor, vamos invocar a sua presença, pedir a sua direção, a orientação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Feche os seus olhos e vamos conversar com o Senhor. Senhor, obrigado pela manhã deste domingo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos estar reunidos através dessas redes, podermos estar sentados ao redor da Tua Palavra
E nós rogamos, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor conosco venha falar, o Senhor venha, ó Deus, abrir o nosso entendimento, o Senhor venha abrir os nossos ouvidos e nos conduzir aos pastos verdejantes do Senhor. Fala com este irmão, fala com esta irmã, fala com este amigo. Permita, Senhor, que a manhã deste domingo seja uma manhã de consolação, uma manhã de despertamento, uma manhã de salvação para a glória e louvor do Teu nome. Ouve assim, Senhor, a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós hoje estamos no estudo de número 14 da nossa série sobre o Espírito Santo. O tema de nossa série é o Espírito Santo e você, dentro de uma temática anual que é tempo de frutificar raízes e de frutificação. No estudo de hoje, nós vamos estar abordando pecados contra o Espírito Santo. Pecados contra o Espírito Santo. Ao longo das nossas aulas, temos aqui colocado para os irmãos que nós vivemos a era do Espírito. O tempo da igreja é o tempo do Espírito Santo. O Senhor prometeu e cumpriu que derramaria o seu Espírito sobre o seu povo, sobre a sua igreja. E o Espírito Santo hoje age no mundo, convencendo os homens do pecado, da justiça, do juízo. E o Espírito Santo age na igreja, trazendo orientação, guiando em toda a verdade, alimentando a igreja, fortalecendo a sua experiência cristã, enchendo com poder para o serviço, enchendo de gozo, de paz nos caminhos de Deus. E tanto crentes quanto incrédulos podem tomar atitudes contrárias ao livre exercício desse ministério do Espírito Santo. São os chamados pecados contra o Espírito Santo. E hoje, na nossa aula, nós vamos estar abordando 4 desses pecados. 4 pecados praticados contra o Espírito Santo. Quais seriam eles? Em primeiro lugar, nós poderemos aqui colocar a blasfêmia contra o Espírito Santo. Já ouviu falar da blasfêmia contra o Espírito Santo? O que é uma blasfêmia? Blasfêmia é injuriar, caluniar, difamar, falar mal. Falar mal. No Antigo Testamento, este pecado já era descrito. E era pena de morte para o blasfemo. Acompanhe comigo o texto de Levítico, capítulo 24, verso 15, verso 16. Diz assim a palavra de Deus. Abre aspas. Dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto estrangeiro como natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Fecha aspas. Numa perspectiva neotestamentária, nós poderíamos definir o pecado contra o Espírito Santo da seguinte forma: é a atitude consciente e deliberada de negar a obra de Deus em Cristo pelo poder do Espírito e atribuir ao poder de Satanás. Fecha aspas. Vejam, esse pecado, ele é feita uma referência a ele em 2 passagens paralelas dos evangelhos. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 22, 23, e no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 3, do verso 20 ao verso 25. O que aconteceu ali?
naquele dia, naquela ocasião, o Senhor Jesus realizou um feito assim maravilhoso. Ele libertou um homem que era possesso e ao mesmo tempo era cego e ele era mudo. E alguns religiosos presentes ali naquela ocasião afirmaram que aquela façanha, que aquela maravilha desenvolvida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fora realizada pelo poder de Satanás. Acompanhe comigo, Mateus capítulo 12, verso 24, diz assim: Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Fecha aspas. E após essa afirmação da parte dos fariseus, é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vai fazer essa declaração. Mateus 12, 31. Jesus afirma: Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Fecha aspas. Vejam vocês aqui no verso 31, que acabamos de ler, que Jesus ele faz a afirmação de que há perdão para todo tipo de pecado. E há perdão também para a blasfêmia. O que não existe é perdão para aquele que blasfema contra o Espírito Santo. Mas há perdão para todo tipo de pecado e há perdão para a blasfêmia. A blasfêmia feita contra o Espírito Santo é que não tem perdão. E aí eu fico a pensar no exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele mesmo quando compartilha, quando ele dá o seu testemunho, ele fala da graça de Deus que agiu em sua vida, ele afirma que ele havia sido blasfemo, que ele havia sido insolente, mas que o havia feito na ignorância. Mas ele alcançou a misericórdia de Deus. Então podemos ver que o apóstolo Paulo foi um blasfemo que alcançou graça, alcançou perdão. Acompanhe comigo. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12 ao verso 14, o apóstolo assim nos diz: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Graças a Deus. Ou seja, ele o fez na ignorância, ele o fez na incredulidade e o Senhor o perdoou. Com isso, irmãos, nós podemos aqui dizer que os escribas, os fariseus, que falaram que Jesus expelia demônios pelo poder de Beelzebu, eles fizeram essa afirmação, mas eles não o fizeram na ignorância. Eles sabiam exatamente aquilo que eles estavam falando. Ou seja, eles atravessaram a linha divisória da paciência de Deus. E Jesus vai afirmar com isso que não há perdão. Por outro lado, a multidão que ali estava naquela ocasião, a multidão que testemunhou a maravilha do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a multidão vai chegar à conclusão de que Jesus é o Messias. Ou seja, aquelas pessoas que não tinham
o esclarecimento, o conhecimento da palavra que os escribas tinham, que os fariseus tinham, essa multidão vai fazer a seguinte colocação. Mateus, capítulo 12, verso de número 23. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Ou seja, eles tinham este pensamento: Jesus seria o descendente prometido a Davi, o Messias. Se nós seguirmos a narrativa de Marcos, nós podemos ver, nós podemos constatar que Jesus já havia sido acusado de blasfemo. Em Marcos capítulo 2, versículo 7, Jesus, antes de curar o paralítico, Jesus perdoa os pecados do paralítico. Tanto é que ele levanta a questão: o que é mais fácil, perdoar pecados ou ordenar, levanta, toma o teu leito e anda? E para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu ordeno, né? Levanta, toma o teu leito e anda. Vejam, no capítulo 2, no versículo 7, as autoridades dizem assim: porque fala este deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Então, os homens, os religiosos dos dias de Jesus, o encaravam como um blasfemo. Por quê? Porque ele, através dos sinais, afirmava ali que ele era Deus, que ele tinha autoridade para perdoar pecados. Mas este foi um sinal. Segundo, Jesus foi também, juntamente com os seus discípulos, acusado de ser um transgressor do sábado. Então, além de ser um blasfemo, ele era acusado de ser um transgressor do sábado. Marcos, capítulo 2, verso de número 24, diz assim: advertiram-nos os fariseus, vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Fecha aspas. Por quê? Porque vocês fazem aquilo que não é permitido fazer no dia de sábado. E aí ele é colocado, juntamente com os discípulos, como um transgressor do sábado. Podemos ver ainda na narrativa de Marcos, no capítulo 3, verso 6, que fizeram planos para matarem a Jesus. O que diz? Marcos 3, 6. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Vejam vocês, fariseus com os herodianos. Eles tradicionalmente eram inimigos. Tinham visões opostas da vida. Mas na hora de tramarem contra Jesus, eles se uniram. Então, notem que há aí uma progressão, até que nós chegamos no capítulo 3, verso 22, e agora fazendo a leitura do Evangelho de Marcos, nós temos a afirmação de que Jesus operava pelo poder de Satanás. Ok? O que diz? Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Ok? Notem que eles não afirmam somente que Jesus está possesso, mas ele está possesso pelo maioral dos demônios, Beelzebul. Esta acusação, ela é movida pela inveja, pela crescente popularidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma atitude, portanto, consciente
deliberada para negar a obra que Deus estava realizando através do seu Filho, Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo. E como é que Jesus responde a esses homens logo após a libertação daquele homem possesso, cego e mudo? Jesus ele responde com duas parábolas. A parábola do reino dividido e da casa dividida. O que ele diz? Mateus, capítulo 12, verso 25 em diante, o texto bíblico diz: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? O que Jesus ele está falando aqui através dessas duas parábolas da casa dividida, do reino dividido? Ele vai afirmar que Satanás é um valente. O que ele diz com esta afirmação? Jesus ele não nega o poder e a ação de Satanás, viu? Ele reconhece que Satanás ele é poderoso. Primeira afirmação. Segundo, ele vai dizer que Satanás tem uma casa, ele tem um reino. Satanás tem uma organização, ele tem súditos. Ele reconhece isso. Mas o texto também afirma que Jesus tem autoridade sobre Satanás. Ele é aquele que amarra o valente e ele é aquele que saqueia os bens, né? Ou seja, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus venceu Satanás. O Evangelho hoje é pregado, é anunciado. Satanás pode operar uma grande obra contra a igreja, mas ele nada pode fazer para impedir que as pessoas venham se converter a Cristo Jesus, o Senhor. Ou seja, o que seriam os bens? Os bens são as vidas que são resgatadas do poder das trevas, do reino de Satanás. Jesus é o valente que veio, que triunfou na cruz do Calvário, e vidas estão sendo restauradas para a glória e louvor do nome do Senhor, né? Cada um dos súditos do reino de Cristo foram pessoas que foram arrancadas do reino de Satanás e hoje vivem para a honra, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Em síntese, o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? Seria atribuir a Satanás a obra de Deus. Dizer que é Satanás quem está operando. Isso seria a blasfêmia contra o Espírito Santo, e que a palavra de Deus vai dizer que é um pecado que não tem perdão. Não tem perdão. Eu queria aqui deixar 3 palavras conclusivas nesse primeiro pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Primeiro, nós devemos evitar o julgamento. Não nos compete julgar ninguém. Se o que fulano cometeu é blasfêmia contra o Espírito Santo ou não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse julgamento não nos pertence. Quem julga é o Senhor. A Escritura Sagrada, ela nos afirma que há blasfêmia que tem perdão e há blasfêmia que não tem perdão. Mas esse julgamento não nos compete fazer.
Então nós precisamos, em primeiro lugar, evitar esse tipo de julgamento. Segunda colocação, evite o desespero. Há pessoas que às vezes entram num desespero, ficam angustiadas, preocupadas de terem cometido um pecado imperdoável. Um pecado imperdoável. Eu preciso dizer aqui a você que me assiste, meu querido, minha querida, ninguém pode sentir tristeza pelo pecado senão através da obra do Espírito Santo. Se você sente tristeza por algo que você tenha cometido no passado, é o Espírito Santo que está convencendo você disso. Então, o que você deve fazer? Tome posse do seu perdão, tome posse da sua vitória, em nome de Jesus Cristo, porque quem blasfema contra o Espírito Santo não sente essa tristeza. Então, coloque-se diante do Senhor e tome posse da sua bênção e da sua vitória. Glórias ao nome do Senhor. E, em terceiro lugar, terceira colocação que eu aqui preciso fazer diante desse pecado. Não zombe da graça de Deus. O nosso Deus é grande, Ele é poderoso, nós somos pequenos e frágeis demais. Não brinque com Deus, não brinque com Deus. Então, cuidado com a leviandade, não brinque com coisas sérias. São as três colocações que aqui preciso fazer diante desse pecado chamado blasfêmia contra o Espírito Santo. O segundo pecado que nós aqui poderíamos elencar seria a resistência contra o Espírito Santo. O que seria resistir ao Espírito? Como poderíamos definir esse pecado? Abre aspas. É a rejeição de atender ao que o Espírito Santo fala, de conscientemente recusar a sua direção e desprezar os impulsos do seu poder. Fecha aspas. Um grande exemplo desse pecado da resistência ao Espírito Santo ocorreu ali com Estevão e os seus acusadores, os membros do Sinédrio, que o julgaram e condenaram. Estevão, que foi o primeiro mártir da história da igreja. Atos capítulo 7, versículo 51 ao 53. O que nos diz a palavra? Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Fecha aspas. Vejam, ele vai dizer aqui no verso de número 51, vós sempre resistis ao Espírito Santo. E é interessante que ele vai usar aqui duas expressões que foram usadas por Moisés e pelos profetas no Antigo Testamento em relação ao povo de Israel. Que expressões seriam essas? A primeira, ele vai afirmar que eles são homens de dura cerviz. Dura cerviz. Cerviz, a nossa nuca, nosso pescoço. Ele está dizendo para esses homens que eles são carne de pescoço. Eles são duros. Eles não se curvam. Eles não se dobram. Eles são duros no proceder.
Essa foi uma expressão usada por Moisés em relação ao povo, em diversas ocasiões. Numa ocasião, quando Moisés ele pede para que o Senhor vá no meio do povo, que não coloque o anjo. O que Moisés vai dizer ao Senhor no momento ali de oração? Êxodo 34, 9. A Escritura Sagrada diz assim: e disse, Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue no nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Ele diz, vai conosco, Senhor, nos perdoa. Esse povo é de dura cerviz. Essa é uma colocação feita por Moisés aqui. Em outra ocasião, o Senhor também vai se reportar ao povo, afirmando que eles são incircuncisos de coração e de ouvidos. O que Estevão está dizendo aos membros do Sinédrio e que foram palavras semelhantes faladas por Moisés ao povo? O que significa dizer que são incircuncisos de coração e de ouvidos? Essa afirmação salienta que eles eram pagãos de coração. Eles podiam ser circuncidados na carne, mas eles não eram circuncidados no coração. Eles não serviam ao Senhor de coração. Eles não eram de fato convertidos. E eles eram surdos à verdade. Então, quando se fala de incircuncisos de coração e de ouvidos, é porque eles eram pagãos de coração e eles eram surdos à verdade. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16. A palavra de Deus assim nos diz: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Fecha aspas. Circuncidai, ou seja, eles eram circuncidados na carne, mas não eram ainda circuncidados no coração. Eles eram pagãos de coração, embora fizessem parte ali do povo de Israel. Ou seja, eles estavam resistindo à obra de Deus. Na linguagem de Estevão, em Atos capítulo 7, eles estavam resistindo ao Espírito Santo. E esse é um pecado que é cometido tanto pelo crente como pelo não crente. Viu? Esse pecado é um pecado cometido tanto pelo crente como pelo não crente. Resistir à obra de Deus. E na carta aos Hebreus é feita uma exortação solene aos crentes hebreus em relação a esse pecado de resistir à obra do Senhor. Hebreus capítulo 3, verso 12 ao verso 15, a palavra do Senhor diz assim, abre aspas, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Amém? Então vejam vocês aqui que os crentes hebreus, eles são exortados a terem cuidado, a não agirem
de forma endurecida ao agir de Deus, a resistirem ao agir do Espírito Santo. Muito pelo contrário, o texto aqui nos exorta a estarmos nos aconselhando mutuamente durante o tempo da nossa peregrinação, né? Tomarmos conta, no bom sentido, uns dos outros, nos aconselhando, uma vez que somos participantes, para que esse endurecimento não venha se arraigar dentro de nós, para que nós possamos perseverar firmes até o dia final. Então, este é um cuidado, é uma preocupação que todos nós crentes precisamos ter. Será que nós não temos resistido em algum aspecto à obra de Deus? O Senhor tem falado, o Senhor tem advertido, o Senhor tem falado através da sua palavra, através dos seus servos, mas nós não temos dado ouvidos. Pense na sua vida, pense na sua caminhada, pense nas suas atitudes, aquilo que você sabe que está errado e que precisa de conserto. E o Senhor diversas vezes tem dito a você que é para você colocar em ordem, que é para você tomar uma atitude. Se a gente sabe que deve corrigir e a gente não corrige, a gente está resistindo ao Senhor. Viu aí? Agora, esse também é um pecado cometido pelo incrédulo, pelo não crente. E o não crente, enquanto ele resiste, ele não alcança o perdão e a graça de Deus. Aquele conhecido texto do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem é aquele que passa a ter a vida? Quem é aquele que passa da morte para a vida? É aquele que ouve, é aquele que crê. Então você ouve a palavra, você crê em Jesus, crê não simplesmente de boca, mas é uma crença responsável, é uma entrega. Você reconhece que Jesus é o Senhor, você reconhece que Jesus é o Salvador, e você a Ele se rende, você não resiste. A Escritura Sagrada aqui nos diz que quando o pecador toma essa atitude, ele passa da morte para a vida. Ele não entrará em juízo no dia final. Ele alcança a sua vitória. Você que me assiste nessa hora, essa aula, você que ainda não tomou uma decisão, ainda não se reconheceu pecador e ainda não entregou o seu coração para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu exorto a você a não resistir ao agir do Espírito Santo na sua vida. Renda-se a Ele, para a glória de Deus. Amém. Em terceiro lugar, o terceiro pecado contra o Espírito Santo que poderíamos aqui elencar é o apagar o Espírito Santo. O apagar. E esse é um pecado cometido por crentes. O apóstolo Paulo nos faz uma solene advertência em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. O que nos diz a passagem? Não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5, 19. A ideia aqui do verbo apagar, ela nos lembra o Espírito Santo como fogo. É uma das figuras da Escritura Sagrada usadas para o Espírito Santo. E ao invés de apagar, poderia ser traduzido aqui como abafar, extinguir, extinguir. Como normalmente nós apagamos o fogo? Cortando
o combustível. É um dos meios. Segundo, sufocando a chama com água, espuma, areia, mas especialmente cortando o combustível. Como que nós apagamos o espírito? Nós apagamos o espírito, irmãos, quando nós negligenciamos as disciplinas espirituais, a leitura da palavra de Deus, a oração, a comunhão entre os crentes, quando nós deixamos de congregar. Viu? Por que nós estamos fazendo esse esforço de gravar essas aulas, de transmitir? Nós hoje estamos vivendo um momento assim todo especial. Né? Nós queremos vencer essa barreira social que nos foi imposta pelo coronavírus. Por quê? Porque o crente ele precisa congregar. Né? É um esforço, mas que não substitui o ajuntamento solene. Não substitui. O crente ele precisa estar junto. Nós precisamos uns dos outros. Viu? Então, a oração, a leitura da palavra, o congregar, viu? São algumas das disciplinas que nós poderíamos aqui colocar. Agora, quando nós olhamos para o contexto dessa passagem, em que aparece essa exortação, não apagueis o espírito, é interessante que o apóstolo ele está falando sobre a nossa relação com Deus. Se a chama está bem viva, se nós estamos caminhando bem com o nosso Deus, o que acontece? Né? Se eu estou bem com o Senhor, se você for olhar esse capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, a partir do versículo de número 16, o apóstolo Paulo ele vai dizer o quê? Olha só, se eu não apago o espírito, eu vou demonstrar isso através de uma alegria ultra circunstancial. O apóstolo Paulo vai dizer assim, 1 Tessalonicenses 5,16, regozijai-vos sempre. Então, se eu estou cheio da graça, se eu nutro a chama de Deus na minha vida, eu estou cheio do fogo do Senhor, eu vou demonstrar isso através da alegria do Senhor. Jesus é a nossa alegria. Aleluia! E podemos ver aqui, regozijai-vos sempre. Ser alegre é um mandamento. É um mandamento. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Já dizia a vovó. A alegria, irmãos, é uma marca do salvo em Cristo Jesus. Quando nós nos convertemos a Jesus, nós abraçamos a boa nova, que é uma boa nova de grande alegria. Aleluia! O apóstolo Paulo ele vai afirmar que o reino de Deus que está dentro de nós é a alegria do Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo ele vai dizer que o fruto do Espírito é a alegria. Então, se eu nutro a chama, se eu estou cheio do fogo de Deus, isso vai ser demonstrado através da alegria que eu vou exibir, independentemente das circunstâncias pelas quais eu esteja vivendo. É uma alegria ultra circunstancial. Segundo, eu vou evidenciar, se eu nutro a chama, se eu não abafo o espírito, se eu estou cheio da graça do Senhor através da minha vida de oração. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Já afirmei aqui que a oração é a respiração da alma. O que o apóstolo Paulo ele está afirmando aqui? Que o crente ele não está confinado a ambientes, a horários. Ele deve ter a disciplina dele. Ele deve ter o lugar de oração, é importante.
ele deve ter o horário dele para ele buscar a face do Senhor, mas ele pode orar, ele pode conversar com o Senhor em qualquer lugar, em qualquer horário. Ele vai dizer, orai sem cessar. Orai sem cessar. Terceiro lugar, quando eu nutro a chama, quando eu não abafo o Espírito Santo na minha vida, eu vou evidenciar isso através de uma vida cheia de gratidão. Eu sou grato, e grato em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. 1 Tessalonicenses 5,18, o que diz? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Então você não vai viver murmurando, reclamando, viu? Mas você vai dar graças. Isso não significa dizer que você é um crente masoquista. Isso não significa dizer que você é um crente que gosta de sofrer. Não, não é isso. Mas é você louvar a Deus, sabendo que Ele é poderoso. E Ele é especialista para transformar montanhas em vales. Ele é especialista para transformar o mal em bem. Então, por isso, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque eu sei que Ele está no controle de todas as coisas, eu bendigo, eu dou graças. Por quê? Porque eu nutro a chama do Espírito Santo em mim. Em quarto lugar, porque eu nutro a chama do Espírito, eu não vou menosprezar a palavra de Deus. Eu não menosprezo. 1 Tessalonicenses 5,20 diz, não desprezeis as profecias. E o que é uma profecia senão uma palavra de Deus? É a palavra que vem da parte do Senhor, que traz edificação, exortação, consolação. Eu ouço, eu guardo a palavra, viu? E ele vai falar da necessidade de eu não desprezar a palavra de Deus. Qual é o contrário de desprezar? É respeitar, é honrar, é admirar, é reverenciar. Então a palavra profética é a palavra de Deus. E ele continua dizendo, versículo 21, julgai todas as coisas e retende o que é bom. O que ele está querendo falar aqui? Da necessidade do crente receber a palavra, mas buscar ter discernimento espiritual. Havia no contexto da igreja antiga alguns pregadores itinerantes e eles pregavam doutrinas estranhas. Assim como hoje a gente liga a televisão, a gente liga o rádio, a gente vê através da internet muitas mensagens estranhas. Não é porque o camarada que se diz pastor, homem de Deus, que está dizendo que está entregando um recado de Deus, que você vai aceitar como mensagem de Deus. Né? Os crentes de Bereia, eles recebiam tudo avidamente, mas eles procuravam examinar nas Escrituras para verem se de fato as coisas eram assim. Então você não despreza, mas você julga todas as coisas e você retém o que é bom. O que é reter? Reter é fixar, é gravar, é memorizar, é preservar, é guardar. Eu preciso guardar a palavra de Deus dentro de mim, ok? E quando eu guardo a palavra, eu retenho a palavra, eu dou valor à palavra, né? Quando eu faço isso, eu estou nutrindo a chama do Espírito Santo na minha vida. Seja sincero com você mesmo, meu irmão, minha irmã. Você tem nutrido a chama do Espírito? Ou você tem apagado o Espírito Santo na sua vida?
Há quanto tempo você não lê a sua Bíblia? Há quanto tempo? Você tem a disciplina da leitura da palavra de Deus? Você tem conversado com o Senhor? Muitas vezes crentes vêm até a mim pedindo oração. Pastor, eu queria que o Senhor colocasse na lista de oração aí, que o Senhor orasse pela minha família. E muitas vezes eu sou levado por Deus a perguntar àquela pessoa, vem cá, você quer que eu ore pela sua família, mas você tem orado? Eu pergunto a você, você tem orado? Às vezes você deseja que haja mudanças na sua família, mas você não tem buscado o Senhor, você não tem tido a disciplina espiritual, ou seja, você tem apagado o Espírito Santo na sua vida. Ok? O quarto e último pecado que nós poderíamos aqui enumerar contra o Espírito Santo é o pecado do entristecer o Espírito. E esse é um pecado cometido também pelo crente. O apóstolo Paulo faz alusão a esse pecado lá em Efésios, capítulo 4, versículo 30, quando ele diz o quê? Abre aspas. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Fecha aspas. Vejam vocês aqui que o Espírito Santo é o selo. O Espírito Santo é a garantia de que a obra que Deus começou na nossa vida é a garantia que nós temos, que eu tenho, que você tem. Você sente o agir do Espírito Santo na sua vida? Essa é a garantia de que aquele que começou a boa obra em nós vai completar essa obra. Então o Espírito Santo é a garantia. O Espírito Santo é o selo. E ele vai dizer, não entristeça o Espírito. E o que pode entristecer o Espírito Santo, irmão, irmã? O que pode entristecer o Espírito Santo é o pecado na nossa vida. Se o que apaga o Espírito é a falta das disciplinas espirituais, o que entristece o Espírito Santo é o pecado. Paulo, nesse texto de Efésios capítulo 4, ele está falando sobre santidade. E ele usa um princípio interessante. Ele vai falar da necessidade de você tirar a roupa suja, a roupa velha, e colocar a roupa nova, a roupa limpa. Imagine uma pessoa que toma um banho. Aquele dia, conforme essa semana, nós tivemos aí calor de 40 graus. Veja bem, você toma aquele banho gostoso. Você chegou da rua. Você vai botar aquela roupa suada, fedida, né, e cheia de coronavírus? Você não vai fazer uma coisa dessa, de maneira alguma. Você, em sã consciência, você vai botar uma roupa limpa. E a ideia que o apóstolo Paulo nos traz aqui é que Jesus Cristo ele já nos deu banho. E eu tenho que tirar a roupa do velho homem. E eu tenho que viver, eu tenho que me revestir como um novo homem. Olhem comigo. Efésios capítulo 4, versículo 22. Ele diz assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, acompanhe comigo. Você tem que se despojar do velho homem, ou seja, você tem que tirar a roupa suja, a roupa velha. A roupa velha. Por quê? Olha o versículo 24 agora. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então eu tenho que me despojar do velho homem e eu preciso me revestir do novo homem. Ou seja, eu preciso viver de modo digno do Senhor. Eu preciso viver uma vida santa. E o apóstolo Paulo aqui, nesse contexto em que ele fala de não entristecer o espírito, de viver uma vida santa,
ele vai dar exemplos. Exemplos de santidade. Como que você conhece uma pessoa santa? E ele não vai falar aqui sobre o tamanho do cabelo, ele não vai falar do tipo de roupa, ele vai dizer que você conhece a pessoa santa pela maneira como ela se relaciona com a outra pessoa. Vejam comigo, em primeiro lugar, o crente que se reveste, né, do novo homem, ele fala sempre a verdade. Por quê? Porque o crente, ele é uma pessoa comprometida com a verdade. Efésios 4, 25, o apóstolo Paulo diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Fecha aspas. O mentiroso é aquele que está usando a roupa suja, que está entristecendo o Espírito Santo. Mas veja, Jesus é a verdade. O diabo é o pai da mentira. Então, como é que você conhece a pessoa que busca viver uma vida santa aos olhos do Senhor? Porque o compromisso dele é com a verdade. Não há espaço para mentira na vida dele. Existem pessoas que mentem tanto que muitas vezes elas se convencem de que a sua mentira é uma verdade. Passa a ser verdade para ela própria. Mas o crente precisa viver de modo diferente. Segundo, não perca calma. O crente que não entristece o Espírito Santo, ele não é pavio curto. Você é pavio curto? Pergunte a você mesmo. Olha o que Paulo vai dizer, Efésios 4, 26. Ele diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O crente que não entristece o Espírito Santo, veja, é uma pessoa calma, tranquila. Ele não perde a calma, viu? Ele pode até se irar. Jesus se irou. Mas Paulo vai falar aqui da ira justa e da ira injusta. Como é que você pode conhecer a ira justa e a ira injusta? A ira justa, ela não é fruto de orgulho. Ela não vem como consequência da vingança. É a ira justa. Ela não é acalentada. Paulo vai dizer: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você não acalenta a ira dentro de você. Não. Essa ira já é injusta. Viu? Você não dá lugar ao diabo. Então, são maneiras de você conhecer a ira justa da ira injusta. A pessoa que é dada a ira, o iracundo, ele está usando a roupa suja. Viu? É aquela pessoa que está entristecendo o Espírito Santo. Consulte o seu coração aí. Será que você não tem guardado ódio, mágoa, ira? Será que você não precisa liberar perdão na vida para alguém? Você vai demonstrar a sua santidade dessa forma. Será que você não precisa fazer as pazes com alguém, meu irmão? Consulte aí o seu coração. Terceiro, Paulo vai dizer que o crente que não entristece o Espírito Santo é aquele crente que não furta, mas ele trabalha para ajudar o seu próximo. Furtar, o 8º mandamento, né? Paulo vai dizer: aquele que furtava, não furtes mais, antes trabalhe para que tenha com que acudir ao necessitado. Veja, sonegação fiscal. Nós vivemos no país da sonegação fiscal, por mais duro que seja pagar imposto. Truques feitos na alfândega. Quantos truques? Quantos para você não pagar? O patrão que não paga o empregado devidamente. O empregado que não trabalha direito e rouba o seu patrão. Consumir alimentos dentro do supermercado. São alguns exemplos de furto.
que eu poderia aqui colocar. Tudo isso aqui representa o que? Representa a roupa suja do pecado. Entristece o Espírito Santo. Vai avaliando. Pode ser que algumas dessas práticas aqui sejam comuns, sejam normais no nosso contexto como sociedade. Mas isso não pode fazer parte da minha vida, não pode fazer parte da sua vida, meu irmão. Não pode fazer. Porque eu quero, acima de tudo, ser cheio do Espírito. Eu não quero entristecer o Espírito Santo que tem selado a minha vida para o dia da redenção. Em quarto lugar, eu não uso a minha fala, a minha língua para o mal, só para o bem, só para aquilo que edifica. Efésios capítulo 4, versículo 29, o apóstolo Paulo vai dizer assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Você, como é o seu falar? Certa ocasião eu ouvi de uma pessoa dizendo assim: eu acho que Deus não quer que eu pare de falar palavrão, não. Eu já orei, eu já pedi, e ele não me mudou, então eu acho que não é da vontade de Deus que haja uma mudança. Isso não é verdade. Deus deseja que a sua boca seja santa, viu? Ele deseja que da sua boca não saiam palavras torpes. O que é uma palavra torpe? Nós poderíamos dizer, é um fruto podre. Pensa num fruto podre. Pense num peixe podre. O cristão, ele não pode ter a sua boca suja, não. Mas da boca do servo de Deus deve sempre sair o quê? A palavra que edifica, que é a palavra boa, é a palavra necessária, é a palavra que edifica, é a palavra que transmite graça. Você sente a presença de Deus no falar daquela pessoa. Você conhece o crente, viu que não entristece o Espírito Santo pelo modo como ele fala. E Jesus, ele já disse que a boca fala do que o coração está cheio. Seu coração está cheio de quê, meu irmão? O que você tem enchido, com o que você tem enchido a sua vida, a sua mente, o seu interior? Viu? Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Será que você não precisa fazer uma consulta diante do Senhor e perguntar aquilo que você tem entristecido e deixar essa prática? Concluindo a nossa aula, irmãos, nós vivemos um tempo muito especial na história da salvação. Nós hoje vivemos a era do Espírito. Nós vivemos a era da igreja, quando o Senhor cumpre o que Ele havia prometido na antiga aliança. Ele enviou o seu Espírito. E esse Espírito age no mundo. Esse Espírito age no meio da igreja. Aleluia! E qual tem sido a nossa postura diante do agir do Espírito Santo? Alguns, com certeza, têm blasfemado contra ele. É lamentável. E a Escritura vai dizer que para esses não há perdão. Segundo, outros têm resistido à obra do Espírito. Crentes e não crentes. E nós somos exortados, através da palavra, a não endurecermos o nosso coração diante do Senhor. Não endureça, meu irmão, o seu coração diante de Deus. Não endureça. Em nome de Jesus, entregue-se ao Senhor. Não resista diante daquilo que o Senhor contigo fala.
Outros têm apagado o Espírito Santo. O Espírito, ele é simbolizado nas páginas da Bíblia como fogo. E você nutre a chama do Espírito através das disciplinas espirituais, através da oração, da leitura, do congregar e outras disciplinas que eu poderia aqui enumerar. Quarto, há outros que têm entristecido o Espírito quando insistem em usar a roupa suja do pecado, quando o Senhor deseja que nós andemos em novidade de vida. É certo que há uma luta entre a carne e o espírito, e nós já falamos sobre essa luta aqui. E quando nós cedemos à carne, o diabo leva vantagem. Nós damos liberdade, legitimidade a ele. E é por isso que eu apelo a você a fazer uma avaliação da sua vida e a tomar uma decisão diante do Senhor. Que o Senhor assim nos desperte, que o Senhor assim nos conduza para mais perto dele. Em nome de Jesus, coloque a sua vida diante de Deus e peça ao Senhor: Senhor, fortalece-me na minha caminhada. Não me deixes cair em tentação. Não me deixes ficar pelo meio do caminho. Há muitos que hoje estão enfraquecidos, estão desistindo. O Senhor te ama, meu irmão. O Senhor deseja que você persevere firme até o fim. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos conversar com o nosso Deus. Senhor, eu quero te agradecer por esta manhã. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. A palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. E eu quero rogar, Senhor, que o Senhor continue a ministrar aos nossos corações, a nos mostrar, Senhor, onde precisamos de conserto, onde precisamos de mudança, onde precisamos, ó Deus, tomar posição diante de Ti, como igreja. Senhor, venha nos trazer despertamento espiritual. Fala ao coração dessa irmã, fala, Senhor, ao coração deste irmão. Em nome de Jesus, levanta teu povo, levanta a tua igreja. Nós queremos ser uma igreja cheia do Espírito, Senhor. Nós não queremos resistir, não queremos apagar, não queremos entristecer. O Espírito Santo de Deus sopra sobre nós, nos desperte, nos use, ó Deus, para o louvor do teu nome. É a nossa oração que a ti fazemos no nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Se o Senhor permitir, logo mais à noite nós temos um encontro marcado. Grande abraço. Shalom Adonai.